um trabalho que exige habilidades de linguagem a propósito de qualquer tema. Debater é construir, pela linguagem, intervenções que ganham o estatuto de argumentos de vários tipos, por meio de comparações, por concessão, por recurso à autoridade, por exemplificação, entre outros. Nesse último encontro do nosso curso, faremos parte do jogo da interação, momento que exige dos participantes, os debatedores e a plateia, atenção voltada para a escuta, reflexão e apreensão dos discursos que os antecedem. Ação pela qual pode levar os debatedores à transformação da posição inicial. Nesse jogo, as capacidades discursivas, interacionais e cognitivas serão avaliados. Relembrando, quem é o juiz? O juiz é Deus. Por que ele é Deus? Porque ele quem decide quem ganha ou perde, e não o meu oponente. E quem é o meu oponente? Ele não existe, é apenas uma voz discordante da verdade que eu digo, e eu digo a verdade. Diretamente da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, dou abertura ao debate regrado, representado pelos times Rede, composto por Grace, Edna e Lucimar, e pelo time Filos, composto por Vânia, Suzana e Rafaela, que inicia o debate com a equipe Filos. As redes sociais, hoje, são um grande trunfo da internet. Instagram, Twitter, Facebook, entre outros. É evidente que a internet e as novas tecnologias digitais trouxeram grandes mudanças no perfil do consumidor. Hoje, um jovem sabe exatamente o que quer, quando quer, como quer e onde vai comprar. Depois de muito pesquisar, comparar e aprender sobre o produto que necessita. O Facebook é a rede social mais popular do planeta. Terça-feira, dia 27 de junho, ele alcançou um número expressivo de 2 bilhões de usuários. Só em solo brasileiro, a rede engloba 90% da população que tem acesso à internet, ou seja, 90 milhões de pessoas, para ser mais exato. O Facebook torna-se uma rede social em que a qualidade supera a quantidade, ou seja, é recomendado que as publicações sejam o mais relevante possível e moderadas na quantidade. Um meio de divulgação de marcas, produtos e serviços que tem apresentado franco crescimento na preferência de especialistas no tema. É, sem dúvida, a publicidade nas redes sociais. A qualidade supera a quantidade? Isso nem sempre é verdade. Ninguém nasce consumista. O consumo é uma ideologia, é um hábito forjado mentalmente e que se tornou uma das características mais marcantes da nossa sociedade atual. Não importa o gênero, não importa a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Hoje, todos nós somos impactados pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. E essa massa de informações, ela vem consumindo, transformando tudo num consumismo de forma inconsequente. Prova disso é que nos deparamos constantemente com esse bombardeio de novidades. A tecnologia anda a toque de caixa. O que ontem era um lançamento, hoje se tornou obsoleto. Estando a par disso, as empresas que se usam do Facebook, do Twitter, do Instagram nas redes sociais, ela usa essa tecnologia de monitoramento para influenciar negativamente os nossos jovens, de uma forma massacrante, enchendo os olhos deles com as novidades. Aí eu pergunto a vocês, até que ponto esse novo é necessário para os nossos jovens? Até que ponto isso é essencial para o nosso dia a dia? Imagine que
Assim como rejeitar as redes sociais, tivéssemos rejeitados todas as invenções, como a roda, invenção que revolucionou a vida da humanidade. Alguém lá achasse a ideia ruim, alegando que iriam acabar com as árvores, destruir a natureza, provocando acidentes por ser algo sem controle. Esse princípio pode nos impedir de ver os benefícios que as redes sociais e seus braços podem nos trazer. Comprar, ver notícias, jogos, encontros e reencontros. Toda invenção precisa de tempo para ser aprimorada. A primeira representação de roda foi encontrada em Ur, atual Iraque, 3.500 anos antes de Cristo. A roda não só beneficiou o transporte, mas ajudou a funcionar as máquinas, moendas, roda-d'águas e engrenagens. Vejamos assim, a internet e as redes sociais também precisam de tempo. Os usuários ficarão mais hábeis e exigentes. Não serão manipulados, serão eles que vão manipular. Vão se deixar influenciar até onde eles quiserem. Vamos colaborar para essa excelência e usufruir dessa perfeição. Não estamos rejeitando a novidade, que dirá as invenções. A questão aqui é outra. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Fala do ministro da propaganda de Adolf Hitler, na Alemanha nazista, o senhor Joseph Goebbels. Se na época de Hitler, sem a mídia social, algo dito impregnava, hoje a informação piscando na tela, o que pode fazer? A isso nós já temos a resposta. Ela vicia, ela mata. Quem de nós ainda não se rendeu a experimentar um produto do qual nunca ouvimos falar antes? Só porque o mesmo nos está sendo bombardeado o tempo todo na tela do computador? Eu confesso, já me rendi a ela. E que também eu já me arrependi. Nem sempre o que vemos ali na tela, na nossa frente, nos é necessário. E caímos nessa tentação. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, adultos, e que atire a primeira pedra quem nunca o fez. Pois bem, se nós nos deixamos levar, quem dirá os nossos jovens? Muitas vezes reclusos dentro de casa pelo vício virtual. Ele sim é o alvo dessa mídia consumista e manipuladora. E como ainda somos capazes de achar que toda essa manipulação não é nociva? Quando temos um instrumento de tão poderoso alcance como as redes sociais, nós tentamos destruí-lo? Tentamos anulá-lo? Incentivar a população a não usar? Por ter medo de prejudicar? Não. Nós aprimoramos o usuário da internet para usá-la de uma forma saudável. Felizmente, temos à nossa disposição ferramentas como o bloqueio, exclusão, canal de denúncias e mais uma infinidade de meios para nos livrarmos daquilo que não nos agrada. Coisas que no mundo real, aqui fora, infelizmente, nem sempre são possíveis. Redes sociais são apenas programas, sistemas e botões. Quem dá vida a tudo isso e transforma em algo nocivo, perigoso e até insuportável, somos nós, os usuários. Ensinar a utilizar os meios? Sim, nossa responsabilidade. Porém, as empresas visam o lucro e não o ensino. Pesquisa feita pelo IBOP
mostra que quase metade dos jovens consumidores via internet alegam ter sido seduzidos por determinado produto, pelas propagandas vinculadas. Quando compram online, são seduzidos, puramente seduzidos pela imagem e pela influência do produto que já causou em amigos e também que a facilidade e a comodidade proporcionada pela internet. A comodidade também seduz demais, a zona de conforto seduz demais. Também pode estimular as compras compulsivas. 43% dos pesquisados admitiram não ter planejado a última compra, ou seja, compraram compulsivamente, sem o menor planejamento. Foram atraídos pelas promoções e a funcionalidade do produto, ou porque estavam abalados emocionalmente naquele momento. Preencheram o vazio emocional, preencheram a carência com apenas o material. Foram seduzidos mais uma vez. Nossa pesquisa mostra que o monitoramento nas redes sociais é um fator nocivo aos jovens, que tendem a comprar de forma desmedidas, atraídos apenas pelas informações que insistem, piscando na tela constantemente. Como já dito, algo firmemente ele seduz. Portanto, cabe dizer que a mídia social influencia e muito o consumismo do adolescente de forma descontrolada, mesmo porque o adolescente está ainda em formação. Gostaria de chamar a atenção de todos para que o nosso foco ele esteja voltado para o consumo através das redes sociais e não o consumismo. Porque o consumismo, ele não é algo saudável, né? E ele independe do uso das redes sociais. Uma pessoa consumista, independente se ela está nas redes sociais ou não, ela será consumista através de outros meios. Nós sabemos que é do adolescente e do jovem querer, desejar o novo, né? Querer adquirir, mas também é do adulto, dos pais e dos responsáveis, controlar. Sabemos sim que é difícil dizer não a esta geração, uma geração que é tão intolerante à frustração. E eles têm sim essa dificuldade, porque essa geração de pais que confundem o seu papel e acabam acostumando os filhos a receberem presentes e tudo o que desejam em troca da atenção e do real cuidado que eles deveriam dar a esses filhos. A educação financeira ela deve começar desde a infância. O consumo ele não é prejudicial. O consumo ele é até mesmo necessário e útil. Mas sim o consumismo, esse sim é prejudicial. Os jovens, muitas vezes, eles não estão buscando aquele produto em si, mas eles buscam a atmosfera, o status e a imagem que ele vai passar por ter adquirido tal produto ou tal objeto. Este fator, ele tem um cunho educativo, social e até mesmo psicológico, que é o consumismo. Eu concordo com a colega que tem uma diferença entre consumo e consumismo. Mas, mais uma vez, voltamos ao nosso tema. A influência das redes sociais dos adolescentes, levando em consideração o consumo. Eu tenho um jovem recluso em casa, dependente dessas redes sociais. Será que ele vai ter o domínio disso? Vamos às estatísticas. O consumo dos adolescentes sem orientação no país, segundo pesquisas do Datafolha, mostra que ele é superior a 39% de todo o consumo de uma forma geral. Segundo o linguista
e sociólogo Noam Chomsky, professor do Instituto de Massachusetts, em Boston, e tido pelo New York Times como maior intelectual vivo no momento, catalogou 10 técnicas para desmistificar a manipulação promovida pelas grandes mídias sociais e que se justifica. Ele nos diz: os meios de comunicação sabem mais do que você sobre você mesmo. Eles conhecem suas preferências, eles fazem sondagens e pesquisas sobre a sua vida, tudo isso através das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Twitter. E eles sabem como explorar as nossas emoções melhor que nós mesmos. Eles não estimulam a nossa reflexão. É um sistema que manipula e exerce grande poder de público. E ele é muito maior do que aquele que nós exercemos sobre nós mesmos. Portanto, conforme já exemplifiquei, é através do controle do ser humano que a rede social, sim, influencia de forma nociva o nosso poder de consumo. Bom, sabemos sim que os nossos jovens consomem produtos e que as redes sociais, elas exercem grande influência, sim. Mas chamamos a atenção de vocês para mostrar que o jovem, ele pode exercer um papel ativo e modificador nas relações de consumo pelas redes sociais. Um exemplo disso são os prosumers, denominação que foi utilizada pela primeira vez por Alvin Toffler no livro A Terceira Onda. Prosumer é um termo originado da junção de produtor mais consumidor. Termo este que descreve um fenômeno em que consumidores não são limitados à sua função apenas de consumir, mas eles se tornam também produtores e co-criadores. São consumidores engajados no processo de co-criação dos produtos, significados e identidade. São consumidores proativos, dinâmicos, em compartilhar o seu ponto de vista, interessados até mesmo na sustentabilidade gerada pelas empresas. E buscam um significado e valor justo para os produtos oferecidos. Ou seja, se os nossos jovens estiverem ou forem preparados proativamente para ser o protagonista da sua história e da sociedade em si, o consumo pelas redes sociais nunca será um problema, e sim uma solução, visando uma melhoria para as nossas necessidades, enfim, para a nossa vida. Eu pergunto a vocês, onde existe dinamismo nos jovens em que as redes sociais têm a capacidade de convencer, de persuadir? Onde está? Eles gastam milhões só com propagandas. Nosso jovem está pronto? Ou você está olhando apenas o jovem lá, que tem todas as possibilidades nas mãos? Porque essa ferramenta, ela está na mão do jovem da periferia e da classe alta. Todos têm as mesmas condições de fazer essa distribuição, de entender o que é possível ou não? Claro que não. Provo para vocês. Algumas empresas de grande porte que se utilizam de redes sociais para aumentar seus números de faturamento, elas iludem visualmente quem os vê. Há pouquíssimo tempo, a grande rede de roupas, a C&A, lançou primeiro na mídia social propaganda com a famosa cantora Preta Gil. Vocês conhecem? Totalmente repaginada pelo Photoshop, induzindo assim com muitos jovens a pensarem que
aquelas roupas tinham o poder de diminuir as suas medidas. Mais uma vez, através das redes sociais, muitos jovens sofreram uma influência totalmente equivocada. Outro exemplo, a Kellogg's. Sim, os sucrilhos Kellogg's. Também fez uma campanha informando que doaria cafés da manhã para crianças carentes em troca de retuitarem a propaganda da empresa que eles tinham lançado. Em seguida, a empresa voltou atrás, soltou uma nota pedindo desculpas pelo erro. Não dá, né, para você servir café da manhã para toda o adolescente jovem que necessita de um prato de comida. Eu confesso que eu fui seduzida, assim, por essa propaganda. Corpinho. Mas, pelos contatos que eu tenho nas redes sociais, lá nós descobrimos que foi utilizado o Photoshop. E isso me ajudou, né? Então, deixei de lado essa propaganda. Alguns estudos dizem que as redes sociais nos impelem a comprar demais, que nos causam depressão, facilitam o assédio de criminosos que são nocivas e nos viciam. Se analisarmos cada uma dessas questões, veremos que o que acontece, na verdade, nós insistimos em dizer que é o mau uso que fazemos das redes sociais. Ou seja, podemos evitar tais transtornos usando as redes de maneira responsável e construtiva. Lembro-me que o Orkut virou motivo de chacota e desprezo. Um ótimo exemplo de como podemos fazer uma rede social ser um sucesso ou um tremendo fracasso, dependendo da forma como o usuário a utiliza. Mas o problema está na rede social? Claro que não. Ainda precisamos aprender a usar melhor o que temos nas mãos. As redes oferecem ferramentas para termos uma experiência agradável, divertida e útil. Quem vai estragar tudo ou aproveitar da melhor forma possível somos nós, os usuários. Bom, se a colega adulta foi seduzida pela propaganda posta numa rede social, quem dirá o jovem, que é ele o nosso foco no momento? Bom, hoje vivemos na era da tecnologia, portanto eu jamais teria coragem de dizer que não me usaria das redes sociais ou que ela seja totalmente nociva. A procura pelas redes sociais é a forma mais rápida e moderna que nós temos de nos comunicar com os amigos. É natural e não deve ser encarado como um problema social de uma nova geração como um todo. Não. O que nosso grupo deixa claro e comprovado através das pesquisas é que em todo excesso há sim um mal. O consumo através das redes sociais afeta a sociedade sim num todo. Ou seja, na saúde física e mental, econômica e política. O que temos presenciado é a banalização da interação social e a superficialidade das relações interpessoais. Não podemos aceitar o bombardeio dessa mídia consumista e o monitoramento feito pelas empresas como a viabilização e a praticidade da vida moderna, já que esses prejuízos e danos causam nos nossos adolescentes e em toda a sociedade, inegavelmente, um dano superior. E ela é supérflua, sim. Aí eu pergunto, você escolhe viver conforme a tendência imposta de forma subliminar nas redes sociais ou ter a sua liberdade de se expor no momento em que você assim o desejar? Febre mundial. Já fundamental na vida das pessoas, as redes sociais. Alguns psicólogos comprovaram as redes sociais funcionam como válvula de escape, um conforto. Há pessoas que desabafam, discutem, dividem suas experiências. Funciona até como terapia. A escritora e jornalista Eliane Furtado, quando diagnosticada com um tumor,
usou a internet, no caso ainda na época, o Orkut, para desabafar sobre o assunto, criando então uma comunidade. A partir daí, trocava experiências com outras pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades. Fez então da sua vida um momento novo. Escreveu 2 livros, um sobre a doença e uma história de vida, mais um romance. Resgatou sua identidade jornalística. Excesso faz mal em qualquer coisa. A palavra-chave é equilíbrio. O comércio na internet tem salvo várias famílias. Pessoas que têm dons, que têm talentos, têm aberto a possibilidade de vender os seus produtos. A humanidade sempre vai sofrer de fraquezas. Vai de nós trabalharmos essas dificuldades para não cairmos nas armas que sempre vão existir, tanto nas redes sociais como fora delas. Obrigada. Realmente, quando chegamos nessa situação de utilizar falácias, significa que o grupo há de concordar conosco. E ficou evidente que os malefícios que esse bombardeio de informações na tela do computador trazem muito mais malefícios para os nossos jovens, que é deles que nós estamos falando, do que as facilidades. Então, eu convido vocês a refletirem bem nessa questão. Até que ponto nós, adultos, deixaremos os nossos jovens à mercê de uma tela de um computador, piscando lá? Compre isso, vista isso. Assim você será mais bem aceito no seu grupo social. Obrigada. Nossa, que alegria! Que alegria vê-las, as cursistas, encerrando esse curso com esse debate de altíssima qualidade. Vocês estão todos de parabéns, viu? Parabéns, viu? Os argumentos foram muito bons, parabéns. Eu agradeço o público aqui presente, que vieram nos prestigiar as colegas, os familiares que também estão aqui, por vocês estarem aqui não só com olhares para apreciar, mas também para avaliar, porque cada um de vocês, alguns de vocês, né, receberam uma ficha, uma rubrica de avaliação, né, com alguns critérios que as cursistas já sabiam de antemão que seria avaliado, certo? E em breve a gente vai recolher essas fichas e mais tarde a gente vai saber o resultado. Agora, independente disso, o que nós queríamos foi alcançado, que é o jogo. Embora seja sério, a gente levou a sério, todos nós discutimos, pesquisamos, mas foi levado com muito afinco pelas cursistas aqui presentes. E isso nos alimentou bastante durante esse curso, né? Que vocês não queriam pouco, vocês queriam sempre mais. E isso também nos desafia a não dar o mínimo, a gente sempre quer dar o máximo. Então, vocês nos incentivaram. Eu também agradeço a presença da Arlete Meneghetti, que está conosco via online, por meio do Hangout, que ela acabou também nos desafiando a fazer essa produção, usar as tecnologias para isso, e também tem alguns familiares e parentes assistindo, e colegas em outros setores aqui da diretoria nos assistindo. E eu agradeço vocês também. Arlete, muito obrigada, viu? Você nos incentivou a usar as tecnologias, não só falar delas, mas usá-las. E a gente pretende também fazer deste uso dessas ferramentas no nosso ambiente escolar. Ok? O propósito nosso foi alcançado pelo curso, e a nossa intenção é que a gente tenha debate de melhor qualidade ocorrendo lá na escola. E essa aqui é a sementinha. Foi colocada uma outra sementinha no ano passado. Aqui mais outra. No meio de vocês, a gente espera sair daqui um projeto para que vocês
a gente junto, depois, mais tarde, a gente senta para a gente ver se a gente consegue estender isso, dando os primeiros passos, como é que a gente deve criar essa sequência didática e para qual público. Evidentemente que aqui a gente foi mais severa com vocês, porque é um público adulto e a gente sabe, a gente tem outros conhecimentos que os demais não têm, mas a gente vai ter que adequar isso ao público, certo? E a gente pretende, quem sabe, criar uma segunda edição deste curso para outros públicos em outros momentos, e aí a gente também conta com vocês para a gente avaliar, né, reavaliar algumas coisas, se a gente se estende mais em algum momento ou não, ok? E agradeço os meus colegas, avaliadores aí que estão presentes, só a presença de vocês aqui também nos alimenta, nos fortalece, nos determina a gente continuar aqui, ok? Obrigada, Lisandra, obrigada, Renata Caparrós, obrigada a todos, e todos estão convidados a se servir do café aqui. E o resultado, só elas ficarão sabendo, ok?